Sejam bem-vindos a mais uma temporada, a quarta do Investidor Inteligente. Este é um projeto com a equipa da Casa de Investimentos, onde olhamos para algumas empresas globais que são negócios excepcionais e que devem fazer parte de uma estratégia de investimento consistente que, a médio e longo prazo, possa garantir boas rentabilidades. Como sempre, damos o pontapé de saída de cada temporada com a Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos, que nos fala dos pilares fundamentais na análise de uma empresa. Desta vez falamos do potencial, ou, se quisermos, das chamadas avenidas de crescimento. Bem-vinda, Emília, mais uma vez. Olá, Paulo, viva. Vamos a isto, então. Este é um dos três pilares essenciais, isto a par das vantagens competitivas sustentáveis e também da equipa de gestão. E, basicamente, sem crescimento não há bom investimento. Sem crescimento, o que não cresce morre, como costumamos dizer. Claro. Um negócio, para ser um negócio excepcional, como já temos vindo a dizer, é necessário que tenha grandes vantagens competitivas, que seja bem gerido por gente capaz e que comunique de forma transparente com os acionistas e gostamos, obviamente, que tenha capacidade de crescer. Desde logo, porquê? Porque vamos tendo uma base maior sobre a qual criamos valor. Este é verdadeiramente, adiciona aqui a máquina de criação de riqueza a longo prazo. Portanto, o que para nós é relevante é exatamente o papel do crescimento na criação de valor. E para que as pessoas entendam, se nós compararmos uma empresa, a empresa A que cresce a 10% ao ano ou uma empresa B que cresce a 2% ao ano, admitindo que têm as duas as mesmas rentabilidades, uma empresa que cresce a 10% ao ano consegue, passado 20 anos, valer mais de 4 vezes uma empresa que cresce a 2%. Portanto, é extremamente relevante. Se uma empresa é altamente geradora de free cash flow e o consegue reinvestir, ao invés de o distribuir aos acionistas, que vai ser tributado, e, portanto, o acionista vai receber uma componente logo menor, se eu investir e o conseguir reinvestir com as mesmas taxas de rentabilidade, cria a verdadeira máquina de criação de riqueza a longo prazo. Claro. E são estas as que nós gostamos de ver. Até porque aqui estamos a falar de taxas de crescimento compostas, isto é, de crescimento sobre crescimento. Obviamente, crescimento Claro. sobre crescimento. Portanto, nós vamos crescendo sobre uma base cada vez maior. E por isso é que é tão relevante. Claro, mas... Obviamente que nem todo crescimento é igual. Exatamente, é isso. Há crescimento e crescimento. E há um que é mais sustentado que o outro, talvez? Exatamente, porque se tivermos uma empresa com grande capacidade de crescimento, mas que não é muito rentável e precisa de se financiar para esse crescimento, normalmente não acrescenta valor. Pode até destruí-lo, porque obviamente a empresa... Para que o crescimento adicione valor, uma empresa tem que conseguir rentabilidades acima daquilo que é o seu custo de capital. E, portanto, isto é extremamente relevante. Uma empresa que não consegue crescer acima do seu custo de capital, se crescer muito, destrói valor, porque vai ter que se financiar para crescer e não tem rentabilidade nesse crescimento. Isto é, a rentabilidade que tira não dá para pagar o custo, o juro, se quisermos, o custo de financiamento. O juro e, obviamente, compensar devidamente os acionistas, claro. Por isso. Claro, muito bem. Que tendências é que há aqui, de facto, se olharmos para trás, para a história, que tendências antigas é que temos de crescimento? O que nós gostamos de ver negócios que têm ventos pelas costas e, desde logo, há tendências macro a nível mundial que são extremamente poderosas. E podemos falar aqui num conjunto delas e no seu subconjunto. Quando olhamos, por exemplo, a nível demográfico, nós temos 3 tendências incríveis. O aumento da população a nível mundial, temos depois o aumento da classe média, temos cada vez mais gente a sair da pobreza e a chegar à classe média, e se nos lembrarmos, em 1990, a diferença do PIB dos países desenvolvidos e dos países em vias de desenvolvimento era de 16 vezes. Hoje esse gap tem-se vindo a reduzir e é de 7. Portanto, nós temos, de facto, aqui, gostamos sempre de deixar que o mundo está pior, mas há muitos dados que justificam que o mundo tem melhorado. Saíram largas centenas de milhões de pessoas da pobreza nas últimas décadas. Da pobreza. E o que se espera é que até 2030 mais 1,3 bilhões de pessoas cheguem à classe média. A segunda ou a terceira componente que é extremamente importante é o envelhecimento da população.
E isto significa que nós, nos próximos 30 anos, vamos duplicar o número de pessoas com mais de 65 anos. É expectável que em 2050 tenhamos cerca de 1,5 bilhões de pessoas com mais de 65 anos. Isto significa o quê? Estas pessoas vão precisar de cuidados de saúde e a OCDE tem dados que mostram que alguém com mais de 65 anos gasta 3,5 vezes mais do que a TI e, portanto, isto é muito relevante. Identificar negócios que beneficiam destas tendências demográficas é extraordinário, porque têm ventos pelas costas, têm capacidade de crescer no mercado que está em constante crescimento. Claro. E aqui, nestas áreas, nós temos tudo. Podemos estar a olhar para empresas como de bens de consumo, e aqui estamos a falar de uma LVMH, que tem cada vez pessoas mais ricas, estamos a falar de uma Unilever, ou do conjunto de empresas, bens de consumo, de uma forma clínica, geral. Farmacêutica, claro. Tempos livres. Estamos muito a falar na área da saúde. Na área da saúde, nós temos exemplos, nomeadamente na nossa carteira de investimentos, de empresas que têm vantagens competitivas tremendas nestas áreas. Então, por exemplo, a Medtronic, na área de equipamentos médicos. Temos a Intuitive Surgical, na área da cirurgia robótica, que é a líder mundial com 90% de cota de mercado, e a Illumina, que é líder em equipamentos de sequenciação genética, onde nós, cada vez mais, estes testes que há 20 anos custavam muito dinheiro, o seu preço, e à medida que é adotado cada vez por mais gente, tende a diminuir muito, e, portanto, até para doenças oncológicas e tudo isso tem um impacto enorme. Portanto, identificar estas tendências demográficas e ver os negócios, as vantagens que tenham ou têm, a facilidade é o tal vento pelas costas. São negócios que beneficiam destas vantagens. Claro. Depois, quando temos também a área ambiental, por exemplo, a preocupação ambiental. Na área ambiental, obviamente, esta é uma área que toda a gente fala, das energias renováveis, é uma necessidade e onde nós esperamos ver grandes investimentos, até sobretudo a nível governamental. Agora, quando nós olhamos para os últimos 5 anos do que são as empresas, hoje nós temos cerca de 15% do consumo elétrico, da produção elétrica mundial, vem de eólicas e de painéis solares. E espera-se que em 2050 seja cerca de metade, e esperemos mesmo que se caminhe para aí por todos os motivos, sobretudo para podermos continuar a viver na Terra. Exatamente. Mas, efetivamente, não são negócios muito rentáveis e os últimos 5 anos mostram que estes, primeiro, necessitam de grandes volumes de capital, e por isso somos extremamente exigentes em termos de capital, de financiamento. São negócios altamente regulados, muitas vezes, e como vimos até aqui, a atacar os negócios de os chamados lucros excessivos. Esquecemos que esta é uma área extremamente cíclica e o que nós vemos da análise dos últimos 5 anos é que estes negócios produziram retornos de capital na casa dos 3%. São rentabilidades muito baixas que normalmente destroem valor, a menos que subsidiados por governos, como tem acontecido, ou então destroem valor. E eu posso dar o exemplo de uma empresa que gosto imenso, uma empresa dinamarquesa, que é a Ørsted, que tem uma transparência incrível a comunicar com os acionistas, que tem uma gestão excepcional, que gosto de ver, inclusivamente tem a cotação da ação no site, a variar ao minuto, e por isso com uma transparência incrível e com todos, faz o cheque todos em todas as questões de governance, mas efetivamente não são negócios muito rentáveis, e a euforia que muitos investidores tiveram com isto, nomeadamente em 2020 com a pandemia, em que, por exemplo, este título que custou a 1.500 coroas dinamarquesas, está hoje a cerca de 620, por isso é, de facto, uma área extremamente importante, que tem ventos pelas costas, mas não tem rentabilidades. Por isso é que é muito importante, é que nem todo o crescimento é igual. Claro. Este é, de facto, um crescimento, mas onde, hoje, nós não encontramos rentabilidade. Não quer dizer que não venham a acontecer e que não hajam subsetores, nomeadamente setores que trabalhem para estas empresas, que possam ser rentáveis, mas efetivamente ao contrário daquilo que é normalmente a expectativa das pessoas e as perguntas que nos fazem sobre isto, ainda agora na nossa Assembleia Anual de Clientes, mas na prática a questão é que tudo importa, e importa sobretudo ver que é um negócio rentável que adiciona valor e que
e que consegue e não apenas crescimento de faturação, produzir um free cash flow suficiente para reinvestir e não necessitar de muito capital alheio, porque obviamente hoje o dinheiro começa a ter preço, e bem, porque nós vivemos uma conjuntura nos últimos 14 anos em que o dinheiro não tinha preço. Portanto, também aqui há uma coisa muito importante, porque obviamente muitos negócios vão perder muito rentabilidade devido ao aumento do custo do dinheiro. Isso tem a ver com a qualidade do crescimento. Nós até aqui tivemos a falar de tendências externas, macro, se quisermos, de contexto, que permitem de facto crescimento às empresas, mas também há algumas que sabem criar as suas próprias condições de crescimento. Há algumas que sabem, mas às tantas, antes de ir aí, Paulo, eu falava só aqui na questão, num segmento muito grande, que é a digitalização da economia, que a par das tendências demográficas é uma mega tendência. E aqui nós podemos olhar para subsetores, neste caso o e-commerce, e estamos a falar cada vez mais, nós todos fazemos compras online, e por isso empresas como a Amazon, como a Baba, etc., Alibaba, têm grandes condições para prosperar. Estamos a falar também aqui em negócios de cloud, que obviamente estas infraestruturas na cloud, nós produzimos milhões e milhões e milhões de dados todos os dias, têm que ser armazenados, e por isso toda esta evolução. Estamos a falar naquilo que chamamos a economia sem dinheiro, que são os pagamentos digitais. O cashless, claro. Exatamente. Para nós é normal pagar com cartão, mas há muitas economias no mundo, e nomeadamente nos países em vias de desenvolvimento, onde vive 84% da população mundial, e isto é extremamente relevante, a maior parte das transações ainda são em dinheiro. Portanto, estes são dois negócios, tanto a Visa como a Mastercard, que têm ventos fortíssimos pelas costas. Depois olhamos, por exemplo, para inteligência artificial, onde, obviamente, e cada vez mais esta incorporação nas atividades empresariais, e nós muitas vezes olhamos para negócios e achamos que aquele negócio não tem nada a ver com tecnologia, com esta evolução tecnológica. Recordo-me de uma entrevista em junho de 2020, o CEO da Domino's Pizza, que ele dizia: eu não gero um negócio de comida, gero um negócio tecnológico. Portanto, esta tendência cada de vez mais, sem dúvida, e, portanto, está presente em tudo, e é determinante. Está presente em tudo, é determinante. E depois estamos a falar também, por exemplo, da publicidade, que é cada vez mais online, através um fenómeno absolutamente de busca e redes sociais. Exatamente, e onde a Google é o ator principal ainda nesta matéria. Por isso, estas são áreas e são mega tendências. Depois temos a robotização, temos, obviamente, um conjunto de áreas que são muito relevantes e que têm ventos pelas costas. Mas sim, empresas também, voltando às empresas que sabem criar o seu próprio crescimento, não é? Exatamente, isso elas podem não ter à partida os ventos pelas costas, mas criam-nos, e isto é preciso uma cultura de melhoria contínua na empresa, uma cultura de inovação, e nisto há exemplos extraordinários. Por exemplo, a AWS, que é a Amazon Web Services, foi criada dentro da Amazon para resolver um problema interno, e hoje é um negócio que produz receitas anuais de 23 bilhões de dólares. Portanto, a Amazon conseguiu, com o seu espírito, a cultura de inovar e falhar depressa, caso as coisas não corram bem, claro. Mas ter sempre capacidade de investir e de trabalhar a longo prazo. Este foco no longo prazo é determinante nestas empresas. Um outro exemplo que temos é o da Airbus, com o A320. Aí num setor tradicional, se quisermos. Um setor tradicional, um setor é praticamente um duopólio hoje, mas que foi um avião que teve um sucesso tremendo, conseguiu conquistar uma cota de mercado muito grande e que lhe ganhou 13 pontos percentuais e portanto, hoje, tendo sido uma empresa europeia criada há cerca de 40 anos, hoje é o maior construtor mundial de aeronaves e conseguiu, de facto, aqui, é um negócio bastante rentável. Um outro exemplo que gosto sempre de dar e que é extraordinário é o caso da LVMH, que basicamente é um portfólio de marcas, e aquilo que o Sr. Arnault faz é identificar marcas muito boas e juntá-las ao seu portfólio. Muitas vezes segmento de luxo, não é? Segmento que é difícil de replicar hoje em dia. É difícil de replicar, tendo o cuidado de não produzir exageradamente, mas também os ricos também têm aumentado no mundo, as pessoas com mais capacidade de poder de compra. Portanto, também é sempre um mercado em crescimento. Aliás, a empresa conseguiu crescer nos últimos 20 anos a cerca de 10% ao ano.
E, portanto, ao integrar novas marcas, consegue crescer não só pela tendência natural demográfica, de que as pessoas vão tendo cada vez mais poder de compra, mas, sobretudo, também consegue trazer para a empresa comprar um conjunto de marcas, porque, de facto, tem um balanço extraordinário e consegue executar e aplicar muito bem o dinheiro, e isto faz com que vá crescendo cada vez de uma base muito maior. Quanto mais expandir a base, sendo um negócio altamente rentável, altamente gerador de free cash flow, vai reinvestindo no negócio e consegue ser a verdadeira máquina de criar riqueza a longo prazo. E isto é compor retornos a taxas elevadas com capacidade de crescimento, ou seja, se repararmos, a Berkshire pode ter sido vista como um negócio deste género. Nunca distribuiu dividendos e conseguiu sempre reinvestir e encontrar, exatamente, ou comprando as empresas todas na sua totalidade, ou investindo no mercado acionista, comprando fatias de empresas, indo comprando quando o mercado cai e fazendo o contrário daquilo que faz a multidão, que é ter medo quando o mercado cai. E esses são exemplos extraordinários de que é manter intacto e potenciar a criação de riqueza. Alavancar aí. Resumindo, Emília, em 2 frases, um negócio sem crescimento não cria valor para o acionista. O negócio sem avenidas de crescimento cria muito menos valor para o acionista, e por isso, quando muitas vezes as pessoas comparam 2 empresas e avaliam de uma forma superficial por aquilo que é o PER, o chamado Price Earnings Ratio, o rácio entre os lucros que a empresa gera e o preço a que está a cotar, estão muitas vezes a comparar coisas que não têm comparação nenhuma, porque uma empresa sem crescimento ou que cresce a 1 ou 2% não pode ser comparada com uma empresa que consegue crescer a 10 ou 15% ao ano. E temos exemplos extraordinários, e onde é mais fácil encontrar características destes negócios é exatamente em negócios de tecnologia, nomeadamente na área da saúde, alguns exemplos do que dei, é em negócios de luxo, como é este LVMH, é em negócios, sobretudo, ligados ao software, como o caso da Microsoft, como o caso da Amazon, como o caso da Google, Salesforce, etc. Portanto, muito bem. Portanto, fica a mensagem essencial: crescimento sustentável, a boas taxas e com boa rentabilidade. No fundo é isto. A teoria é esta, resta saber encontrá-los. Saber aplicá-lo. Claro. Emília Vieira, muito obrigado. Este foi o primeiro episódio de mais uma temporada do Investidor Inteligente. Voltaremos proximamente a olhar então para empresas que a equipa da Casa de Investimentos considera negócios excepcionais. Até lá. Muito obrigada.